Para você ligado na TV Cidade, canal 9, e também no canal no YouTube, no canal UPK. Estamos falando aqui do Cartódromo Internacional de Guapimirim. Daqui a pouquinho vamos acompanhar aí a 7ª etapa da Copa Unidos pelo kart, que tem aí na liderança, né, José Carlos Lippe com 181 pontos, o Pedro Ivo. E daqui a pouco vamos acompanhar essa 7ª etapa. Lippe, a expectativa para essa corrida aí, já temos até o grid de largada para essa primeira bateria da 7ª etapa. Como sempre, Rodrigo, uma satisfação muito grande trabalhar ao seu lado mais uma vez, ao lado do nosso cinegrafista, o Maurinho, e estar aqui em Guapimirim, numa expectativa muito grande em acompanhar aí mais uma etapa do kart, ou Unidos pelo kart. E vamos aguardar aí, já está preparado o grid de largada, e vamos aguardar para ver como irão se comportar os corredores na manhã, tarde de hoje. É verdade, José Carlos Lippe, realmente o sol veio, né, aqui no Cartódromo Internacional de Guapimirim. Vamos aí para bandeira verde, né? É largada, valendo para você as emoções da 7ª etapa do UPK. O grid de largada formado aí, o Fernando Neto largou o primeiro, Fábio Conrad em segundo, Giga Rocha em terceiro, Fernando Fedeli na 4ª posição, Pedro Ivo 5º, 6º Deco Gonçalves, 7º Fernando Pai e em último lugar o Alexandre Magno, largando aí com o kart 13, né? E aí nós vamos... Foi dada já a primeira volta. O Fernando Neto na frente ainda, o Fernando Neto liderando. Patrocínio Grupo Ambiental Brasil, compromisso com o meio ambiente. Vamos passar agora aqui em frente à cabine de transmissão da TV Cidade, lembrando que são 20 minutos de prova. E vem passando aí os pilotos, vem passando o Fernando Neto, passa em segundo lugar o Giga Rocha. O Giga Rocha grudado ali, vai pra cima do Fernando Neto. O Pedro Ivo é terceiro. O Pedro Ivo é terceiro e a briga é bonita ali pelas 3 primeiras posições. Você acompanha na tela da TV Cidade, canal 9, também no canal no YouTube. As emoções da Copa UPK, vai pra cima. O Pedro Ivo vai por dentro, fosse embora. Ultrapassa ali o Pedro Ivo. Com o kart número 38, assume a 2ª posição. Vamos passar agora aqui, o Pedro Ivo vai passar em segundo, o Fernando Neto é primeiro, grudado nele com o kart 747, o Giga Rocha. Na 4ª posição, com o kart 41, o Fábio Conrad, José Carlos Lippe. Rodrigo, parece que o primeiro colocado continua sendo o Fernando Neto Filho, com o número 37, continua em primeiro lugar. Ele que está aí na contagem geral em 4º lugar com 109 pontos e meio. Então, continua liderando aí o Fernando Neto, o número 37. Exatamente, vamos daqui a pouco confirmar a ordem aí dos 8 pilotos que estão participando desta 7ª etapa. Primeira bateria, passa Fernando Neto, Pedro Ivo grudado, vai tentando se aproximar. O Giga Rocha passa em terceiro. Giga Rocha em terceiro, 4º colocado, passando o Fábio Conrad. A 5ª colocação com Fernando Fedeli, 6ª colocação, o kart do Alexandre Magno, me parece que é o Fernando Pai, né? Fernando Neto Pai. O 8º lugar agora é o Deco Gonçalves, rapaz. O Deco Gonçalves ficando para trás. E a briga é boa pela primeira posição. O Pedro Ivo chegou no Fernando Neto. O Fernando Neto Filho. Eles vão ali para a curva aqui, curva da vitória. Vem aqui pra reta de chegada. Vão passar agora na tela da TV Cidade. Passa Pedro Ivo. Em segundo lugar, Fernando Neto primeiro. O Giga Rocha se mantém na 3ª posição. Recebe a pressão do kart 41 do Fábio Conrad. Que briga bonita, que briga bonita. O Fernando Fedeli vai tentando se aproximar do 4º colocado, que é o Fábio Conrad. Eles vão
E aí você acompanha. Eles vão entrar de novamente ali na curva da vitória. Ali o S das bandeiras. Vem de novo passando, segura na ponta o Fernando Neto. Que briga bonita pela primeira e segunda posição, briga bonita pela terceira e quarta posições. E o Fernando Fedeli em quinto lugar vai se aproximando. Vamos só confirmar agora aqui a sexta posição. Sexta, sétima e oitava posições para o amigo que está nos acompanhando. A sexta posição com o kart. Deu para confirmar aqui, daqui a pouco a gente confirma para o amigo assinante. Sexta posição. Tem dois números 13 ali, um é 13, né? O Alexandre Magno e o outro é o 13, o 136, que é o Fernando Neto Pai. Vamos ver se a gente consegue confirmar. Vai passando aqui mais uma volta completada aqui no Kartódromo Internacional de Guapimirim. E se mantém as posições. Com o kart 13 passa em sexto lugar o Alexandre Magno. Passando na sexta posição. Sétima posição para o kart 136 do Fernando Neto Pai. E ficando aí com na oitava posição, até então, o Deco Gonçalves. Lembrando, Lipe, que daqui a pouquinho nós teremos o realinhamento, né? A relargada. Os karts terão que se reagrupar. E aí teremos uma nova corrida, vamos dizer assim, mais emoção, né, Lipe? É verdade, mais emoção porque continua o grid da segunda etapa invertido, né? Então quem chegar em primeiro nessa, naturalmente, vai ser o último no grid largado. É verdade, na tomada de tempo, Lipe. Então a gente já tem o grid da segunda bateria, que no caso, o Fernando Neto, que largou em primeiro, vai largar em último. Exatamente, exatamente, é invertido. Então, Rodrigo, nós estamos vendo aí o Fernando Neto Filho, que partiu em primeiro lugar, em segundo lugar o Fábio Conrad, e até agora, Fernando Neto é o pai ou filho? Acho que é o filho, hein? E que até agora, em primeiro, exatamente, então que até agora não abandonaram suas posições. É bem verdade que tem determinado momento que ele se distancia um pouquinho do carro de número 38, do Pedro Ivo, que é o líder da competição até o momento, mas esse afastamento ele é temporário, porque quando chega na reta, o Pedro Ivo acaba se aproximando dele, como vocês podem ver agora. Rodrigo Souza. É verdade, você acompanha tudo aqui no canal no YouTube, na tela da TV Cidade, com imagens aí do nosso Mauro Jorge. E lembrando que o detentor aí, lembrando, Lipe, que o detentor da melhor volta, rapaz, em cada bateria ganha 1 ponto, né? E também os 3 primeiros colocados no momento do reagrupamento serão bonificados aí com 1,5 ponto, 1 ponto e meio pontos, né? Respectivamente nessa ordem. Então, tem todos uns pontos de bonificação, de bônus, que dá um estímulo a mais para os pilotos tentarem, né? Terminar aí essa primeira, vamos dizer, metade de prova, né, da primeira bateria, e também fazer a melhor volta. Até então, a melhor volta, daqui a pouco a gente confirma que é a melhor volta, é um estímulo aí do campeonato do UPK, né, Lipe? É verdade, o nosso Giga Rocha vai aí ainda conseguindo ficar na 4ª posição, se eu não me engano, o Giga Rocha com o kart 747. Realmente, o Giga Rocha, se continua em 4º lugar, o Giga Rocha que largou em 3º. Então, o Fernando Neto Filho manteve-se na primeira colocação, o Fábio Conrad em segundo. E olha, veja bem, a situação ela é cômoda no sentido de que você consegue um bom tempo, você consegue o grid de largada. É claro que na segunda bateria o grid será invertido, aí vai dificultar. Mas já tivemos a oportunidade de ver exatamente aqui o grid de largada invertido e o último colocado ainda ganhar a corrida. Então é realmente uma prova sensacional e vale a pena você assistir tudo isso que acontece aqui em Guapimirim. É verdade. Vamos lembrando, Lipe, que essa briga, o Giga Rocha no campeonato, e vamos confirmar os 3 primeiros. O Pedro Ivo é o líder do campeonato com 181 pontos. O Fábio Conrad vem na 3ª posição na classificação geral do campeonato com 136 pontos, né? O Deco Gonçalves está na 4ª colocação com... Não, o segundo colocado é o Fábio Conrad com 179,5. O segundo colocado, no caso aqui,
O segundo lugar aqui é o Thiago Amorim, que não está correndo hoje, no caso, não está correndo. Então o Fábio Conrad é o terceiro colocado com 136 pontos. E agora vamos aí para o reagrupamento, né? Vamos para a relargada, José Carlos Lippe. Mais emoção para você, ligado, acompanhando esse campeonato, a Copa Unidos pelo Kart UPK, temporada 2012. A temporada 2011, rapaz, o campeão foi o Plínio Melo. O João Neto ficou na segunda posição, o Caio Sampaio ficou na terceira posição, Rafael Carvalho na quarta posição, o Fernando Fedeli ficou na quinta posição na temporada 2011, José Carlos. Só para corrigir, você tem toda a razão, porque quando eu peguei a anotação aqui, eu peguei o Fábio Conrad e eu continuei deixando ele com 179 pontos. Na verdade é o Thiago Amorim, que é o segundo colocado no geral, com 179,5. Exatamente, Lippe. Então nós vamos aí para relargada, né? Os karts em fila indiana. E aí a ordem aí, ó. O Fernando Neto primeiro, o Pedro Ivo grudadinho nele. E na terceira posição vem ali o kart número 41, o Fábio Conrad. Patrocínio Grupo Ambiental Brasil, compromisso com o meio ambiente. Daqui a pouco a gente confirma pra você. Vamos pra relargada, valendo, bandeira verde, tá valendo. O Pedro Ivo vai pra cima do Fernando Neto Filho. O Pedro Ivo encostou, a briga é bonita pela primeira posição. O kart do Fábio Conrad também na terceira posição. Com o kart 747, o Giga Rocha também mantém ali o grupo, mantém o pilotão ali, os quatro primeiros. Ficando um pouco para trás ali o Fedeli também na quarta posição. Vai ficando um pouco para trás o kart. Me parece que o Deco Gonçalves, né? Teve um kart aí que parece que parou. Daqui a pouco a gente confirma. Passa o Fedeli, passa o Deco Gonçalves. O kart 1313 ficando aí. O Alexandre Magno na sétima. E o último colocado aí na oitava colocação, o Fernando Neto Pai. José Carlos Lippe. Rodrigo, eu acho sensacional e eu só tenho que me congratular com os organizadores do UPK, que na verdade você vê, essa relargada é algo realmente magnífico, dá assim à prova uma nova conotação, porque se o piloto que está em primeiro lugar, ele se distancia muito, quando vem a relargada, dá oportunidade a todo mundo de entrar no páreo novamente. É sensacional. Verdade, Lippe, é bom sempre frisar também o apoio, né, do empresário, da empresa, né, do Grupo Ambiental Brasil, que patrocina, né, o UPK. E é importante patrocinar o esporte. A gente vê que o kart realmente está em crescimento e evolução. E também parabenizar aí o Grupo Ambiental Brasil, né, por patrocinar o UPK. Sem dúvida, Rodrigo. Quem dera nós tivéssemos sempre algum patrocinador em determinadas competições em nossa cidade, seria magnífico. Mas, de qualquer forma, o UPK fez por merecer tudo isso que nós estamos presenciando agora aqui no Internacional de Iguapimirim, Kartódromo Internacional de Iguapimirim. Realmente magnífico e tomara que os organizadores vão sempre inovando no sentido de motivar essa competição. Olha a briga, que bonito, Pedro Ivo foi por dentro, Pedro Ivo! Ultrapassa Pedro Ivo! Assume a ponta, Pedro Ivo, não deu pra segurar o Fernando Neto Filho! O Pedro Ivo vai-se embora! Assume a ponta, sétima etapa do PK, primeira bateria! O Pedro Ivo, que ultrapassagem do Pedro Ivo. Eles vão ali para a curva da vitória, essa das bandeiras. Vem agora na reta, você acompanha. Passa Pedro Ivo em primeiro. O Fábio Conrad é segundo. O kart do Fernando Neto Filho fica em terceiro lugar, perdeu a posição. Que ultrapassagem do Pedro Ivo na volta anterior.
assume na ponta. Aponta agora o kart do Fábio Conrad e vai pra cima do Pedro Ivo. Que briga bonita, que briga bonita. O Deco Gonçalves é sexto. Fernando Fedeli é o quinto. O kart 747 do Giga Rocha na quarta posição. O Fernando Neto Pai é o oitavo colocado e o Alexandre Magno na sétima colocação. E olha só que briga bonita, o Fábio Conrad vai pra cima do Pedro Ivo, se segura como pode, o Pedro Ivo fecha a porta do Fábio Conrad. Ele jogou por dentro, vai tentar a ultrapassagem. Se segura, Pedro Ivo. Que briga bonita, que briga bonita. Eles vão passando ali no S das Bandeiras. Vou entrar agora aqui na curva da vitória. E vão passar agora na tela para você acompanhar o 37, o kart do Fernando Neto Filho caindo para terceira posição, ele que era o líder da competição, Lipe. Rodrigo, sensacional. Você vê como são as coisas. O Pedro Ivo agora é o líder da corrida. E em segundo lugar está o Fábio Conrad. E o Fernando Neto passou para a terceira colocação. Ele que liderou até a fase da relargada a competição. E agora acaba cedendo espaço para o Pedro Ivo, que numa forma sensacional ainda continua sendo o líder da competição. E por isso é que ele é o líder, porque faz uma corrida realmente magnífica nessa manhã aqui no Kartódromo Internacional de Guapimirim. Tá aí o nosso Pedro Ivo em primeiro, Fábio Conrad em segundo, Fernando Neto Filho em terceiro lugar, Rodrigo. Exatamente, passa aqui na frente o kart do Deco Gonçalves. O Deco Gonçalves, agora vamos tentar mostrar, o Deco tá na sexta posição e ele vai pra cima lá do Fernando Fedeli, ó. O Fernando Fedeli com o seu kart número 1, tá aí o Fernando Fedeli pra você, passando. E o Deco Gonçalves vai tentando se aproximar do Fernando Fedeli. A briga aí vale a quinta posição, no caso, quinta e sexta posições. Olha lá, tem briga bonita por lá. Ih, rapaz, o Pedro Ivo bobeou. E o Fábio Conrad agora assume a ponta. Vamos confirmar. O kart 41 do Fábio Conrad conseguiu a ultrapassagem. Eles passam aqui. O Pedro Ivo quer recuperar a posição. Eles vão para a curva de 180 graus. Já fizeram ali a curva. Rodrigo, que corrida é essa? Você vê, começou aí com o Fernando Neto Filho em primeiro lugar, depois o Fábio Conrad acabou assumindo, Pedro Ivo assumiu, e agora nós temos o Fábio Conrad em primeiro lugar. Que corrida é essa? Cheia de alternativas. Esse é o brilhantismo do kart aqui em Guapimirim. É verdade, José Carlos Lippe, mas tem mais briga ainda, daqui a pouco vamos para a última volta. O Pedro Ivo não desiste, o Pedro Ivo que lidera o campeonato com 181 pontos. O Thiago Amorim é segundo com 179 pontos e meio. Olha o Pedro Ivo, tentou ali por dentro. Ih, rapaz, vem na terceira posição, vai tentar, vai passar o Pedro Ivo. Vem com tudo para assumir a segunda posição. O Pedro Ivo não conseguiu segurar. E o kart número 37 do Fernando Neto Filho passa e vai para a segunda posição. Primeiro Fábio Conrad, segundo Fernando Neto Filho, terceiro para o Pedro Ivo. Que alternância, Lipe. É, o Fernando Neto Filho na reta de chegada aqui, ele botou o kart por dentro, a preferência era dele. Quando chegou na curva, o seu adversário, o Fábio, teve que retroceder e ele acabou passando, assumindo a segunda colocação, Rodrigo. Aí nós vamos para última volta. Vamos para a última volta. É a última volta e vamos juntos então com os 3 primeiros colocados. E não dá para falar quem venceu não. Essa 7ª etapa tá emocionante. Ali a briga é boa. O Fábio Conrad, Fernando Neto Filho,
e também o Pedro Ivo. Agora quem vai levando é o Fábio Conrad. Mas pode mudar, porque vem tentando por dentro o Pedro Ivo. Ele jogou por dentro. O Fernando Neto Filho se fecha. O Fábio Conrad ganha uma vantagem com isso, porque é a briga pela segunda posição. O Fernando Neto tentou, se manteve na segunda posição. Vem Pedro Ivo para receber a bandeirada. Pedro Ivo fica na terceira posição. Fábio Conrad vem para vencer. Fábio Conrad vence a primeira bateria da 7ª etapa. Que corrida foi essa, amigo? Que corrida foi essa? Primeira posição com Fábio Conrad. Segundo colocado, Fernando Neto. Terceira colocação com Pedro Ivo. Quarta colocação, Giga Rocha. Quinta colocação, Fernando Fedeli. Sexta colocação, Deco Gonçalves. Sétima colocação, Alexandre Magno. E ficando na 8ª colocação, Fernando Neto Pai. Que corrida sensacional! Em rápidas palavras, José Carlos de primeira bateria. E o Fábio Conrad, né, somando aí mais 25 pontos. Ele que estava na terceira posição do campeonato. Ele soma agora mais 25 pontos, José Carlos Lipe. Rodrigo, sensacional como você narrou essa primeira bateria aqui em Guapimirim. Realmente sensacional. Nós tivemos uma corrida cheia de alternativas e culminando aí com o Pedro Ivo em primeiro, depois o Fábio Conrad em primeiro, depois veio o Fernando Neto Filho primeiro e chegando aí ao seu final. O Fábio Conrad de maneira magnífica e com o Fernando Neto e o Pedro Ivo encostadinhos, e conseguiu conquistar aí essa primeira bateria. Parabéns ao Fábio Conrad, segundo colocado Fernando Neto Filho, que passou na penúltima volta, e o Pedro Ivo, terceiro colocado. O Giga Rocha parece que ficou em quarto. Nós vamos daqui a pouco com o Rodrigo Souza. Realmente uma corrida magnífica aqui no Kartódromo Internacional de Guapimirim. Pelo menos essa primeira prova do kart foi sensacional. Parabéns aos corredores. Muito bem, então é isso, primeira bateria da 7ª etapa, você acompanhou aqui na TV Cidade Canal 9, também no canal no YouTube, no www.tvcidadeonline.com.br. Obrigado por nos acompanhar aí na primeira bateria da 7ª etapa. Patrocínio Grupo Ambiental Brasil, compromisso com o meio ambiente.